Fala pessoal, Matheus aqui. Hoje eu vou te mostrar 3 fundos imobiliários pouco conhecidos, até porque eu não vejo quase ninguém falar a respeito deles. Não à toa, a maioria deles possui aproximadamente entre 10 e 11 mil cotistas. Eles possuem alto dividend yield. Só para você ter ideia, o fundo com menor dividend yield é de 9,23%. Todos eles estão descontados, com descontos entre 6 e 8% frente ao seu valor patrimonial e com muito potencial de valorização, sendo que temos um fundo, um fundo de papel e um fundo imobiliário de tijolo. Vamos começar pelo fundo de fundo, o famoso, na verdade não tão famoso assim, ITI-T11, conhecido como ITIT11, vem sendo negociado aproximadamente R$ 80, dividend yield 9,23%. Os outros fundos imobiliários possuem dividend yields maiores do que esse aqui. Bem, se a gente compara esse valor de R$ 80 com seu valor patrimonial de 85,23, a gente tem um PVP de 0,94, ou seja, aproximadamente 6% de desconto frente ao seu valor patrimonial. Esse fundo é bem pequeno, possui apenas 76 milhões de patrimônio e pouco mais de 10 mil cotistas. Não à toa ele possui uma baixa liquidez. Só que eu gosto bastante da estratégia desse fundo imobiliário. Qual é a principal estratégia dele? É seguir esse índice, índice Teva Fundos Imobiliários de Tijolo. Ou seja, basicamente esse aqui é um fundo de tijolo. Seguindo aqui, vamos ver quem cuida do fundo. Olha só, ele é administrado e gerido pelo Inter, que não faz quase nada porque esse fundo aqui segue esse índice aqui. Ele teve seu início em 2020 e olha só essa taxa, 0,30% ao ano. Até porque, conforme eu falei, o Inter quase não faz nada aqui nesse fundo, porque esse fundo vai seguir esse índice aqui. Ou seja, temos aqui então uma gestão passiva nesse fundo imobiliário. Eu gosto bastante da metodologia desse índice. Olha só, temos aqui, por exemplo, fundos com mais de 70% do patrimônio líquido investidos em bens imóveis, ou seja, fundos imobiliários de tijolo com muita negociação. Isso, na minha opinião, é bem interessante, e ele não aceita fundo de fundo. Algo que eu sempre venho reclamando, porque tem fundo de fundo que compra cota de fundo de fundo. Particularmente, eu não vejo sentido. E esse fundo a cada 4 meses é rebalanceado, olha só. Periodicidade de rebalanceamento quadrimestralmente, sendo em março, em julho e em novembro. Beleza, vamos ver aqui então o portfólio do fundo. Olha só como está a carteira dele nesse momento. KNRI11, um bom fundo. HGLG11, um bom fundo. XPLG11, um bom fundo. XPML11, hoje o maior fundo de shopping, um bom fundo. BTLG11, um bom fundo. HGBS11, um bom fundo. Tá vendo? A maioria desses fundos imobiliários aqui do ITIT11 são bons. Claro, vão ter fundos aqui que particularmente eu não gosto, como por exemplo BRCR11. Mas se a gente olha aqui no todo, ele possui mais fundos imobiliários que eu gosto do que eu não gosto. Então, na minha opinião, esse fundo aqui faz muito sentido ter em uma carteira de investimento bem diversificada. Claro, não é recomendação, é apenas a minha opinião. Vamos então para o fundo imobiliário de papel, NCHB11, nesse momento sendo negociado a R$ 9,21. Se a gente compara com seu valor patrimonial de R$ 9,98, temos aqui um PVP de 0,92, ou seja, 8% de desconto, e ele está com dividend yield de 13%. Cara, um excelente dividend yield. Mas olha só, esse fundo aqui também é pequeno, pouco mais de 152 milhões de reais de patrimônio líquido. Vamos ver rapidamente então alguns dados aqui do fundo. Ele teve seu início em 2013, é para investidores em geral, gerido pela NCH Brasil e administrado pelo BTG Pactual, cobram taxas que no total dão 1,10% ao ano, que na minha opinião são taxas bem tranquilas. Olhando aqui o portfólio do fundo, temos aqui o seguinte, ó. Ele possui primeiro uma baixa liquidez, até porque esse fundo aqui possui poucos cotistas, né? Pouco mais de 11 mil cotistas. E olhando seu portfólio, ele possui apenas 25 ativos em carteira, até porque ele possui pouco patrimônio líquido. Ah, Matheus, 25 ativos são poucos ativos? Sim, é verdade. Esse fundo aqui também é bem arriscado. Olha só o quanto ele vem rendendo. IPCA mais 10% ao ano, ou seja, é um fundo imobiliário high yield. Então, se você quiser investir aqui nesse fundo, saiba que ele é apenas para aquela parte de risco na carteira de investimento. Olha só, ele possui participação em todos os CRIs, sendo a maioria, cerca aqui de 72% da carteira dele rendendo IPCA mais 10%, e o restante basicamente rendendo o CDI mais 4,53%.
Realmente são taxas altas, logo, na minha opinião, esse fundo é bem arriscado. Contudo, super bem gerido, a gestora tem mandado muito bem nele. Quanto aos CRIs, 100% são série única. Quanto ao duration, 32% possuem um duration médio menor do que 2 anos, 38% entre 2 e 4 anos e 30% entre 4 e 6 anos, sendo que esse fundo primordialmente é de CRI, 88%, e o restante basicamente em caixa que ele pode usar aí para comprar novos ativos. Bem, na minha opinião, um excelente fundo, beleza, bem arriscado, mas como ele é bem gerido, fico muito tranquilo em relação a isso. Vamos aqui então ao nosso fundo imobiliário de tijolo, falei dele recentemente, vou continuar falando porque na minha opinião esse fundo nesse momento é uma excelente oportunidade. Claro, não é recomendação, é apenas a minha opinião. FATN11 é um fundo de laje corporativa, mas um pouco diferente. Não gosto muito do setor de laje, mas esse aqui me chamou bastante atenção. Já já vou te mostrar o porquê se você ainda não conhece esse fundo. Vem sendo negociado a R$ 93,99, PVP 0,92, ou seja, 8% de desconto. Dividend yield, olha só, 10,73%. Beleza, pode abaixar um pouco porque é muito difícil um fundo de tijolo ficar entregando essa rentabilidade, mas estou muito tranquilo em relação a isso. Liquidez está quase 1 milhão, muita gente está acordando aqui para esse fundo imobiliário. Mas vamos ver a tese de investimento dele. Lajes corporativas no conceito plug and play, ou seja, imóveis sob medida. Ele compra imóveis, ajusta o imóvel, reforma, mobília, deixa prontinho lá para aquele inquilino. Cara, isso na minha opinião é uma estratégia bem interessante. Não à toa, historicamente, o prazo médio de recolocação dos aluguéis tem sido de 13 dias, ou seja, muito dificilmente esse fundo aqui fica com imóveis muito tempo vagos. E olha só outra coisa bem interessante, o fundo possui quase 21 mil metros quadrados de área bruta alocável, composto por 68 lajes corporativas distribuídos em 43 edifícios, ou seja, ele não possui o imóvel inteiro, ele possui participações pequenas em alguns escritórios em vários edifícios e localizados em regiões bem consolidadas em São Paulo, como por exemplo, Vila Olímpia, Itaim Bibi, Faria Lima, Berrini, Jardins e Paulista, ou seja, ele possui vários escritórios em diversos edifícios localizados em várias regiões lá em São Paulo. Particularmente eu gosto bastante, sendo que nesse momento ele está totalmente ocupado. Ele possui 68 lajes corporativas e nesse momento 68 diferentes inquilinos, que é o que está bem aqui. Ele possui 100% nesse momento de taxa de ocupação, sendo que apenas 12% vão vencer em 2025. O restante, conforme você está vendo aí na tela. Ou seja, ele possui aí um prazo médio ponderado ainda de aproximadamente 3 anos. Super tranquilo em relação a isso, até porque se a gente ver aqui, qual é o prazo de recolocação dos aluguéis, tem sido de 13 dias. Essa estratégia diferente do fundo tem dado bons frutos. Na minha opinião, FATN11 vale muito a pena ter em carteira. Claro, repito, não é recomendação, é apenas a minha opinião. E você? Você conhece algum fundo imobiliário pouco conhecido, pouco falado e que vale a pena? Comenta aí. E se eu achar que o fundo imobiliário é interessante, grava um vídeo e mostra aqui para outros inscritos. Vale a pena a gente se ajudar. Bem, não se esqueça, se inscreva no canal e ative o sininho se você gosta desse tipo de conteúdo. Fico por aqui, nos vemos então no próximo vídeo.